Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a aula desta semana, vou deixar esse breve vídeo. A aula dessa semana foi a parte 1 das funções particulares. Funções definidas por partes. Em algumas situações, não é possível definir uma função por uma única expressão, sendo necessário que a função seja definida por mais de uma sentença. Então, tem um exemplo aqui que mostra como pode ser o desenvolvimento da descrição de uma função que pode ser definida por mais de uma sentença. Então, considere uma gráfica que cobra 15 centavos por página para impressão de até 100 páginas. Ao imprimir entre 100 e 200 páginas, o cliente tem 5 centavos de desconto no valor individual das páginas excedentes, ou seja, das páginas além das 100 primeiras. E no caso de serem 200 páginas ou mais, é cobrado 10 centavos por página. Aqui a gente vê que o preço a ser cobrado pela impressão vai depender do número de cópias. E para cada intervalo que foi definido, de 0 a 100, de 100 a 200 e acima de 200, a gente tem um valor que é cobrado por essas páginas. Então, a gente não tem um valor constante, independente do número de cópias. Se o valor de cópias muda, esse valor ele pode mudar também. Então, a definição da função fica da seguinte forma. A gente tem a função P de x, sendo P o preço ou o valor a ser pago, e x o número de páginas impressas. Então, nós temos para cada uma dessas impressões, para cada uma dessas sentenças, a definição do número de impressões. Então, se a gente tem até 100 impressões, uma sentença que descreve, de 100 a 200 impressões, outra sentença que descreve, e acima de 200, outra sentença que descreve. Então, fica da seguinte forma. Até 100 impressões, 0,15 vezes x, sendo x o número de impressões. De 100 a 200, nós temos as 100 primeiras é cobrado o valor de 15 centavos. Então, para 100 primeiras, a gente tem um valor fixo de R$15, mais um valor de 10 centavos para as excedentes. Então, 0,10 vezes x menos 100. Aqui o 100 descontado está considerado nesse valor de R$15. E acima de 200, todas as páginas elas têm um valor a ser cobrado de 10 centavos. Então, 0,10 vezes x. Então, essa função ela é definida por 3 sentenças. A gente não consegue definir o preço apenas por uma sentença. Módulo de um número real. O módulo, ou o valor absoluto, como o módulo também é conhecido, de um número real x, que a gente indica por o x escrito entre duas barras, que a gente fala módulo de x, ele vai ser igual a módulo de x é o valor de x, se esse x for maior ou igual a zero, ou é menos x se o x for menor do que zero. Ou seja, se esse valor de x que está aqui entre as barrinhas, ele é positivo, então o módulo de x é o próprio x. Se o valor que está aqui, o valor de x, é negativo, então o módulo de x é o oposto, ou seja, é menos x. Com isso, a gente conclui que o módulo de um número real, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Ou seja, módulo de x é maior ou igual a zero para qualquer valor de x. Qual que é a definição de módulo? Então, módulo de um número pode ser representado geometricamente na reta real, indicando qual é a distância de um ponto até a origem, de um ponto até o zero. Ou seja, tenho aqui a reta real, o zero, a origem, tenho aqui indicado o menos 1 e o 1. O módulo é a distância desse número até o zero.
ou a distância desse número até o zero. Como nós não temos distâncias negativas, a gente fala que a distância de menos 1 a 0 é uma unidade, que é igual à distância de 1 ao zero também. Ou seja, módulo de menos 1 é igual ao módulo de 1, que é igual a 1, que equivale à distância de menos 1 ao zero, que é dada por uma unidade, bem como equivale à distância de 1 ao zero, que também é de uma unidade. Algumas propriedades do módulo de um número real. Então, o módulo de x, como já foi falado, ele vai ser maior ou igual a zero para qualquer valor de x. O módulo de x, ele também vai ser igual ao módulo de menos x, para qualquer número real x. O módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y para quaisquer números reais x e y. O módulo de x dividido por y é igual ao módulo de x dividido pelo módulo de y, também para quaisquer números reais x e y, desde que o y ele seja diferente de zero. E o módulo de x mais y, ele vai ser menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Equações modulares são as equações em que há um módulo em pelo menos uma expressão com uma incógnita. Então, nós temos, por exemplo, módulo de x menos 2 é igual a 7. Então, onde tem a incógnita, a gente tem uma expressão com um módulo, então é chamada de equação modular. Inequações modulares são desigualdades que apresentam um módulo em pelo menos uma das expressões que contém incógnita. Então, nós temos também algumas propriedades. Então, se o módulo de x é menor do que a, então o x está entre menos a e a. Então, menos a é menor ou igual a x, que é menor ou igual a a. Então, nós temos aqui que o módulo de x é menor ou igual a a, então significa que o x está localizado aqui nessa região. Se o módulo de x for maior ou igual a a, então o x ele é menor ou igual a menos a, ou o x é maior ou igual a a. Então o x está localizado nessa região ou nessa região. As inequações modulares, elas também podem ser inequações produto ou inequações quociente. Inequação produto é toda inequação em que o primeiro membro é composto de um produto de duas ou mais funções. E a inequação quociente é toda inequação na qual o primeiro termo é composto do quociente de duas ou mais funções. Então, nós temos uma inequação produto, como, por exemplo, módulo de ax mais b vezes o módulo de cx mais d, isso tudo é menor ou igual ao t, sendo o t uma constante ou até uma expressão. E a inequação quociente, ela é o módulo de ax mais b dividido pelo módulo de cx mais d, tudo isso é menor do que t, por exemplo. Então, chegamos na função modular. Uma função modular, se para cada x pertencente ao conjunto dos números reais, existe um módulo de x, tal que f de x é igual a módulo de x. Então, assim como a equação modular ela é definida, nós temos a função modular definida também. Então, f de x é igual a x para x maior do que zero, ou menos x para x menor do que zero. O gráfico da função modular, para ser construído, a gente deve estudar algumas condições separadamente. Então, temos a função f de x é igual a x. Então, se o x for maior do que zero, f de x é igual a módulo de x, f de x é igual a x. Então, definimos valores positivos para x
e desenhamos o gráfico. Por exemplo, quando x for 0, a função é 0. Quando x for 1, a função é 1. E assim por diante. Quando x for 2, a função é 2. Quando x for 3, a função é 3. A gente desenha essa função. Nesse caso específico, f de x igual a x, a gente tem a função do primeiro grau, a função identidade. Se o x ele for menor do que zero, então f de x é igual ao módulo de x. Pela definição, a gente tem que f de x é igual a menos x. Atribuindo valores, então nós temos quando o x for menos 1 com sinal negativo, o y é 1. Quando for menos 2, o y é 2. Quando for menos 3, o y é 3. E assim a gente desenha o gráfico. E para concluir a construção do gráfico, a gente une as duas condições e apresenta apenas um gráfico. Então, para valores de x maiores ou iguais a zero, nós temos a função definida aqui. E para valores de x menores que zero, nós temos a função definida aqui. Aqui eu finalizo o resumo da aula desta semana. Me coloco à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. Obrigada.